O programa Via Rural está começando e hoje eu trago para você todos os detalhes sobre rodeios em touros e cavalos. Você vai saber como é feito o treinamento dos animais para a competição, a preparação dos cowboys de arena e ainda hoje você tira suas dúvidas sobre o trato com os animais para esta atividade. Se prepara porque hoje o Via Rural está cheio de emoções. Obliged to take you, 'cause I'm a country boy. I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. I can get you where you need to go, 'cause I'm a country boy. O rodeio tem origem norte-americana, mas surgiu por influência de alguns costumes mexicanos, como a doma de cavalos. Desde então, o rodeio saltou de apenas um esporte de tropeiros e boiadeiros para entretenimento público. A modalidade se espalhou pelas Américas e hoje já é reconhecida em vários continentes. Por aqui, as montarias em touros e cavalos são vistas de norte a sul do país. O rodeio, na maioria das vezes, acontece em exposições agropecuárias, mas a atividade em si tem um público fiel que vai, independentemente do que acontece por fora. Bom, o que nem todo mundo sabe é que não é por acaso que se cria, que se existe um animal específico para rodeio. Existe todo um trabalho aí por trás. E para falar sobre isso, eu estou aqui com Tony Nascimento, empresário. Tony, explica primeiro para a gente como é que se identifica ou como é que se cria um animal de rodeio, né? Existe todo um trabalho aí por trás, né? A gente tem 25 anos mexendo com rodeio. E eu fui descobrindo que os animais, normalmente, que pulavam, às vezes era filho de umas vacas que tinham um temperamento difícil. Como um touro que cruzava uma vaca, que ele era pulador, ele dava um filho pulador, com a probabilidade de dar um filho pulador. E há 19 anos atrás a gente faz esse trabalho já genético com os touros e as vacas puladeiras. Nós temos aqui na fazenda mais ou menos 600 cabeças de animais, tudo voltados para o rodeio. As matrizes são puladeiras, testadas, classificadas para serem as reprodutoras. E os touros, por sua vez, são touros que já foram consagrados nas arenas de rodeio e a gente colocou eles para cruzar com essas vacas para tirar os futuros touros de rodeio. Os cavalos, por sua vez, também da mesma forma. Eu tenho um garanhão meu contrário, foi um cavalo que pulou nas grandes festas do rodeio do país, hoje está só para reprodução. E aonde a gente coloca ele com as éguas, né, a abandonada, a Madame Lu, e a gente vai fazendo um trabalho genético. Hoje eu já tenho, por exemplo, pulando nas arenas de rodeio, 8 frutos desses cruzamentos do meu contrário com as éguas de rodeio. E tenho mais uns 20 potros que não foram ainda para as arenas, são mais novos, que terão com certeza animais consagrados futuramente nas arenas do Brasil. Certo. E existem raças específicas, né, raças preferidas para serem inseridas no rodeio, nas arenas de rodeio? Nós temos a base da velocidade dos animais de rodeio, a base do indiano, do Nelore, com o cruzamento de um boi europeu. Existe esse trabalho aí de genética, mas também existem os olheiros, né, Tony? Você hoje adquire animais aí de várias partes do país. Quais são as características necessárias para um animal de rodeio? O que é observado, né, antes de adquirir um animal? Essa característica é justamente o caráter do animal, é o temperamento, não ser deixado ser domado, né? Tem cavalos, por exemplo, que eu já comprei no Mato Grosso, que cavalos esses que, inclusive, matou o seu domador, que foi o caso do Mate Amargo, na época que eu comprei em Carapó, lá no Mato Grosso do Sul. E outros, muitos que foram para as arenas de rodeio e não conseguiram ser domados. Então, foram para a doma e não conseguiram ser domados, né? Os touros, por sua vez, tem várias arenas que os peões eles treinam,
né? Então esses touros eles vão treinando desde novos e quando eles se destacam, a gente é informado e a gente vai lá e negociar esses touros. Agora chegou a hora da gente conhecer alguns animais novinhos, que daqui a mais ou menos uns 4 anos também vão estar nas arenas aí apresentando as montarias. Vem junto! Bom, agora a gente traz para você os bezerros, que daqui a pouquinho vão estar no rodeio. Eles estão com menos de 1 ano, né, Tony? Fala um pouquinho pra gente sobre esses animais que estão aqui. Esses bezerros, eles têm aí uma média de 8 meses, foram desmamados das suas mães e vão passar por um tratamento agora até chegar ao ponto de serem experimentados para a gente ver quais que serão futuros touros de rodeio. Certo. Eles já são um trabalho de genética. E agora, quais são os cuidados daqui para frente com esses animais? Eles estão com a média de 7 ou 8 meses e da agora para frente boas pastagens, né? Sal mineral, medicamentos quando necessário, refugação. Então a gente consegue manter esses animais até a vida deles irem para o rodeio sem trauma nenhum com relação à deficiência, carência alimentar. Isso é muito importante. O animal ele tem que estar com vivacidade desde que ele nasce até onde ele está pronto para ir para o rodeio. É a questão. São atletas e precisam de estar bem fisicamente e com saúde. Certo. Estes são os bezerros. E tratando-se de cavalos, existem diferenças no trato com os animais de rodeio, os touros e os cavalos? O cavalo é um animal que é mais cuidado, na verdade. A gente prepara as matrizes desde quando eles começam antes de nascer, na verdade, a gente prepara alimentando, cuidando muito mais das éguas. O cavalo por si são animais melindrosos no sentido, na época que está sendo amamentado pela mãe. Aí quando passa pela desmama, acontece o trauma da desmama, ele já tem, naturalmente, ele fica meio debilitado, então você tem que dar uma ração, um suplemento alimentar para eles estarem bem, como na verdade a gente faz com os bezerros. Os bezerros já são mais rústicos, na verdade, com relação a isso. Agora os potros têm que ter um acompanhamento melhor e vai ter uma vida normal. É só não descuidar deles. O Via Rural não para por aqui. No próximo bloco você vai conhecer o treinamento destes animais de rodeio. E ainda mitos e verdades sobre o trato com estes animais. Nós voltamos já já.